acontecendo no transporte, né? Está impedindo o povo de Deus de ir na casa de Deus. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você pôde vir. O Senhor te tirou e te colocou aqui. Deus te abençoe. Então receba da parte de Deus. Amém? Nós já temos recebido. Eu particularmente já poderia ir embora. Tá? Mas eu sei que Deus tem mais. Eu sei que existe mais de Deus para nós. Amém? Eu queria compartilhar rapidinho com você um pouquinho daquilo que a gente viveu essa semana. São coisas interessantes que acontecem na vida da gente que talvez não compreendamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tudo debaixo da terra tem um propósito, tá? Então, é uma semana em que a gente tem muito problema com relação ao transporte. Minha esposa, particularmente, tem sofrido tudo isso. A minha parte de sofrimento é com o trânsito, né? A gente não sai do lugar. Eu estou gastando 3 horas e meia para chegar em casa. Eu estou saindo 10 para 6 da manhã para o trabalho, estou chegando 8h30, 20 para 9. Então está dando quase 4 horas de trajeto para chegar no trabalho. E na quinta-feira não foi diferente, né? Eu fui trabalhar um pouco mais longe, a 60 e poucos quilômetros, e trabalhei até um pouco mais tarde, e na volta só chuva e engarrafamento, enfim, todo esse trânsito que você também está passando aí. E muita chuva, muito frio, muito vento. E quando eu cheguei na A86, o cansaço foi muito grande. O calor dentro do carro, com o sofá ligado, e eu fui ficando com muito sono. Foi pesando, e eu abria a janela, começou a molhar o carro, fechava a janela, e Deus não deixou dormir. Mas assim, aquele trânsito todo ferrado, né? Mas aconteceu que eu cochilei no volante, né? Não teve jeito, eu cochilei e eu acabei batendo o carro. E pronto, batida leve, porque a 20 por hora o prejuízo maior foi para o carro que eu bati, porque o Jeep é um carro pesado, então mesmo que seja de leve, quando ele bate, o para-choque do carrinho da frente abriu assim, né? E fiquei assim, aí foi uns 40, 50 minutos ali, aquela chuva, e para fazer o constar e preencher aquilo, eu nunca fiz isso, não sei nem como que é, e tem que saber como é que preenche aquela coisa toda, e enfim, cheguei em casa 8h30 mais ou menos. E quando eu cheguei em casa, isso tudo do 12 do 12, né? Eu cheguei em casa, tinha uma corrente de ar dentro da sala. Eu falei, será que o João esqueceu alguma janela aberta? E quando eu entro no salão e que eu olho, eles arrombaram a minha porta e entraram em casa, arrebentam com a porta. E eu tinha, como eu estava trabalhando fora, a Joana ficou com medo e eu coloquei barra de ferro em todas as portas. Em todas as portas, coloquei barra de ferro mesmo. E eles conseguiram, assim, forçar a porta com barra de ferro e tudo, arrebentou tudo, entrou para dentro e levou bastante coisa de casa, bastante coisa de valor, inclusive a minha coleção de relógios. 9 relógios, e só o Emporio Armani que tinha lá de 1.800 euros, um relógio. Levou tudo. Eu nem notei, foi Joana que chegou na sexta-feira, porque na quinta ela nem pôde vir para casa, né? Aí depois de tudo isso, ainda minha esposa não veio para casa porque não tinha transporte, ficou no trabalho. E pronto, eu fui dormir umas 3 horas da manhã e levantei às 5, porque o pessoal do trabalho ia passar em casa para pegar a ferramenta que estava no carro. Então eu não poderia ir, porque eu chamei a polícia na quinta, assim que eu constatei o fato. Eu liguei para o 17, eles vieram e me aconselharam ficar em casa na sexta-feira, porque vinha uma equipe científica para fazer aquele trabalho todo de impressão digital, DNA, enfim, tudo constante. E então eu tive que levantar às 5 para entregar as máquinas que estavam tudo no carro, né? E eles vieram e pronto, enfim. E a Joana chegou na sexta-feira, eu falei, não, levou só o PlayStation e umas coisas aqui do salão. Ela falou assim, eu tô achando esse guarda-roupa muito limpo, tá muito espaço vazio. Eu falei, parece que tinha alguma coisa aqui mesmo. E ela lembrou, só coleção de relógio. Foi tudo, com suporte e tudo. Os 9 relógios, tinha 7 no suporte e tinha 2, que é os que eu mais usava, assim, que é o preto e o marronzinho, que
estava em cima do birrozinho do quarto. Enfim, foi assim. E ontem eu acabei tendo que tomar um longo tempo, fui 2 vezes no comissariado para cortar planta. E tá assim. Não é? Mas não mexeram em dinheiro, não acharam meu anel. Aos poucos eu fui lembrando. Aí estava no computador e falei, os meus fones. Foram todos. Enfim, foi tudo embora. Né? Então assim, como a Bíblia diz, né, Valdemar, em tudo dai graças, né? Eu dei graças ao Senhor porque certamente Ele está me ensinando algo. E a Joana depois falou assim, meu bem, será que esse acidente seu lá não foi para segurar na pista não? Se eu não chegar e os caras estavam lá dentro? Pode ser. Porque da outra vez que teve um acidente, você lembra, Silvana? Foi uma coisa incrível da outra vez. Que tinha um caminhão que fechava, escondia o semáforo. Eu atravessei no vermelho, tive que fazer uma visita eu e Joana, e na volta, era umas 11h30, um caminhão tampando o semáforo, eu não vi. Eu entrei e estava atravessando um táxi, um Mercedes preta, e eu entrei na porta, afundei para dentro. Lá foi mais porque estava a 60. Então, o carro não teve nada, eu estava num Scenic. Calma. Não teve nada no meu carro, no carro do Mercedes eu afundei a porta. Fez o constar e tudo, ficamos ali uns 40 minutos. E quando a gente estava indo embora, aí liguei o carro, fomos embora para casa. Uns 3 quilômetros depois, um acidente terrível. 5 carros, tinha sangue para todo lado, tinha uns 5 carros do pompier, polícia e tudo. Tinha carro que virou sanfona assim. Eu falei, meu bem, olha só, o Senhor nos reteve lá atrás. A gente já está aqui nesse acidente. Aí agora ela lembrou e falou, quem sabe Deus não te segurou nesse acidente lá também. Um acidente banal, para você não entrar aqui, porque só Deus sabe. Se você entrar na tua casa e tiver alguém lá dentro, é a tua reação. Tu não vai lembrar, não, eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer nada. Tu não vai pensar isso, não é? Está dentro da tua casa, né? Então, se você pode ter uma reação, e a pessoa pode ter uma reação com você. De repente, você não chega nem a fazer nada e ele já te apaga logo e pronto. Você não sabe, né? Então, eu rendi graças ao Senhor, porque nós estamos aqui, estamos bem. Amém? Amém. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. E essas coisas vão voltar para trás. E se não voltar, tá bom também. Mas essa noite eu até deixei uma mensagem para minha família. Eu tenho um grupo da família. Eu deixei a mensagem e eu quero compartilhar com você, porque você faz parte da minha família. Tá? A Bíblia diz assim, que nos últimos dias, os velhos teriam sonhos. Os jovens teriam visões. Tá? Mas ao mesmo tempo ela diz assim, conte o sonho como sonho, tá? Então tem sonho e tem sonhos. Essa noite eu tive um sonho, que não é um sonho muito comum, eu quero compartilhar com você porque de repente Deus fala com você, tá? Porque eu sou bem pé no chão com relação a isso, mas são coisas que às vezes você precisa compartilhar por causa da essência da coisa. Eu olhava para o céu. Eu olhava para o céu e eu via como que se planetas estivessem perto um do outro. Mas quando eu observava bem, não eram planetas, eram um mecanismo de um relógio. Sabe aquelas rodas que engrenam rodas em rodas, pequena, grande e tal, toda aquela engrenagem de relógio? Eu via isso, mas tudo muito gigante no céu. Muito gigante no céu. E essas rodas estavam lá e desceu um pêndulo. Sabe aquele pêndulo daqueles relógios que faz assim? Esse pêndulo, ele parou no meio e eu ouvi assim, ó, o tempo acabou. Entendeu, Silvana? O tempo acabou. Vinha essa voz do relógio, falava, o tempo acabou. E me veio no meu espírito. Lembra daquela voz de Deus através do profeta para o rei Ezequias? Põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Lembra disso? Essa voz falava, o tempo acabou. Não falou põe em ordem a tua casa porque você vai morrer, não. Falou, o tempo acabou. Isso é tudo. E o relógio estava parado já. Plim, tipo, bateu a meia-noite. Então eu não tenho dúvida, irmãos, que não foi um simples sonho banal assim.
tá? Porque foi muito nítido assim, e eu sei, o nosso tempo está chegando. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Amém? Amém. Prepara-te para ter com o teu Senhor. Amém. Põe em ordem a tua casa. Não é a palavra que eu vou pregar. Põe em ordem a tua casa. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos lá. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração no início da semana. E eu fiquei só depois meditando. E eu não tenho hábito de escrever sermão dentro da semana, não faço nada disso. O que eu tenho que escrever, eu escrevo sábado à noite. Todo dia, inteira. Mas a palavra, ela já está sendo trabalhada. Deus já vai falando, a gente vai tendo condições e tudo. E essa palavra, que o Espírito Santo possa nos entregar uma revelação, o rema, para a nossa vida. Amém? Amém. Eu quero te convidar primeiro para dar um passeio no Velho Testamento, no livro de Êxodo. É só para a gente poder entrar no assunto, tá? Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Êxodo capítulo 29. É só um passeio para a gente poder se orientar naquilo que a gente vai estar falando. Todos acharam Êxodo, o segundo livro da Bíblia? Amém? Dê uma olhada no capítulo 29, os versículos de 19 até o 21. Fique ligado, tá? Deixa a Angelina. Angelina, vai estar suave avec ta maman. Cabeça baixa. Não, tipo assim, né? Cortou meu barato. Estava feliz de contigo. Preste atenção, irmãos, para você se não perder nada daquilo que Deus tem para você. Amém? Deus tem para nós. Então, versículo... Essa luz podia ver, cara? Aceso, apagado. Capítulo 29, versículo 19. Até o 21. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o cordeiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar das suas mãos direitas, e sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. 21. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e o espargirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Ponto e vírgula. Para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Até aqui. A gente vai estar vendo outro vídeo. Então, olha só. Arão. Quem é Arão? Arão é irmão de Moisés, sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Os filhos de Arão são aqueles que iriam herdar
o cajado sacerdotal do pai, que depois não acontece porque tem um acidente, tá? Ok? Essa história de fogo estranho no altar. Não vou entrar nesse detalhe não, é um detalhe que toma todo o tempo. Mas olha só, um animal, matar o animal, pegar o sangue do animal, pegar do sangue, colocar na orelha direita do sacerdote e nos filhos do sacerdote, colocar no polegar da mão direita, colocar do sangue do pai e nos filhos, pegar do sangue e colocar no polegar do pé direito do pai e dos filhos, e aqui usa o termo espargir, mas tem aspergir, né? Mas aqui na minha Bíblia está espargir, tá? O termo que está aqui é espargir, mas é borrifar, tá? Borrifar, como se você pegar um pincel assim, molhar e fazer assim, ok? O sangue, e aí no final do versículo 21, fala que é para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, tá? Então era aspergido, ou borrifado, tanto o sacerdote, quanto as vestes do sacerdote. Isso era uma purificação para o exercício do sacerdócio, do trabalho na casa do Senhor. Amém? Ok? Então agora avança um pouquinho para Levítico capítulo 8. É o próximo livro aí. É só para você ir entendendo as coisas de Deus e como que Deus funciona. Se é que eu posso dizer assim. Levítico capítulo 8. Você encontrou? Amém? Olha, é o próximo livro aí, é só avançar um pouquinho, tá? Dê uma olhada no versículo 30. Capítulo 8, versículo 30. Aqui é Moisés, tá? Que é irmão de Arão. Você encontrou? Sim? Amém. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Amém? Olha só, agora aqui é o sangue misturado com óleo. É unção. É um óleo específico que depois você pode olhar a composição dele, que eu acho que está em Êxodo. Se não me engano, capítulo 5, tenho certeza. Misturando-se o óleo com sangue, e mais uma vez jogando sobre o sacerdote, sobre os filhos do sacerdote, sobre as vestes do sacerdote, sobre as vestes dos filhos do sacerdote. Tá? Para quê? Para purificar, para limpar, para que eles pudessem exercer o ofício sacerdotal. No capítulo 9 de Levítico, aí mesmo onde você está, os versículos 8 e 9 diz assim, ó: chegou-se, pois, Arão ao altar, agora fica atento, chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Versículo 9: os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. Porque esse altar, irmãos,
Em cada canto tinha um chifre, tá? Em cada canto desse altar, ok? Molhou o dedo do sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Esse altar aqui, irmãos, é quando entrava no átrio, ou seja, no lugar aberto para o povo, seria o pátio do templo. Logo que se entrava na porta, tinha um altar de bronze, de quase 3 metros por 3 metros quadrados, por 1,80 m, se eu não me engano, ou 1,90 m de altura. Era um altar de bronze e eles metiam fogo, é ali que se fazia o sacrifício dos animais, tá? Que queimava dia e noite, ok? Então era o primeiro altar, que quando você entrava, quando o povo entrava no átrio, esse altar estava à esquerda, onde se queimava, se cozinhava. Quando era oferta de holocausto, era queimada até virar cinza, e quando era sacrifício, era cozimento, tá? Então é nesse altar que tinha os chifres nos cantos e que o sacerdote tocava, tá? Consagrando, ok? E das pessoas, os elementos eram consagrados através do sangue e do óleo para o serviço, tá? Então aqui quando ele fala degolou o bezerro, né? Ali Deus institui um sacrifício de animais para uma ordenança, pela qual o pecador pudesse aproximar-se dele. Dele quem? De Deus. Por isso era o acesso que o homem tinha. É o acesso que o homem tinha a Deus. Era a forma que Deus estabeleceu para que o homem tivesse acesso à presença dele, Jimmy. Entendeu? Então uma ordenança. O homem chegava com sangue, com arrependimento e fé, e deste modo experimentar perdão, salvação e comunhão da parte de Deus, tá? Para poder aproximar o homem de Deus. O sacrifício do animal era uma lição objetiva. Que objetivo? Indicando o princípio do sacrifício e da expiação. Vicários do Senhor, tá? A vida do animal inocente era oferecida em lugar do adorador pecaminoso e culpado. Então um animal que não tinha culpa de nada, ele era imolado no lugar do homem de Deus, do adorador. Porque quem estava cheio de pecado era o homem, não o animal. Então imolava-se o animal, degolava o animal como sacrifício pelo pecador, pelo homem de Deus. Amém? Esse é o princípio, né? Um animal. E isso nos faz lembrar algo. Vocês se lembram? Vocês se lembram quando Deus pediu para Abraão seu filho Isaque? Em sacrifício? Que andaram dias para chegar naquele monte, aonde seria oferecido o sacrifício. Quando Isaac pergunta ao pai dele: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas cadê o sacrifício? O que Abraão respondeu? Deus proverá para si, o quê? Um cordeiro. Está entendendo os princípios? Está conseguindo entrar, localizar? Sim? Muito bem. Então é isso. Deus proverá para si um cordeiro. Lá, talvez, Isaac não entendeu nada, nem ninguém. Mas Abraão, ele lança uma profecia de que um dia Deus iria prover para si o cordeiro. E vocês lembram de João Batista que ele disse quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então tem alguém que tira o meu e o teu pecado. Amém? A gente vai entendendo princípios espirituais que são de extrema importância para vivermos os nossos últimos dias, irmãos. Senão a gente não adianta, por nós mesmos, a gente não é capaz de nada. Você é capaz de te salvar tu mesmo? Você é capaz de ficar sem pecar por tu mesmo? Ninguém, irmão. Ninguém.
Todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Todos. E todos é todos. Ó. Não tem ninguém super ungido na face da terra que não tenha pecado. Mas quando João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor mostrou aquilo que Ele tinha preparado desde a eternidade passada para o resgate de muitos. O último Adão, Yeshua, e na versão de Israel, de Jerusalém, é Yahshua, descobrindo coisas. Yahshua. Deus, na sua presciência, Ele já sabia de tudo. E sabe de tudo. Então, quando a Bíblia fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é porque Deus já tinha preparado. Quem não sabia era o diabo, que Deus já tinha preparado. Tanto é que quando ele começou a descobrir, ele fez tudo para matar. Aquela matança dos inocentes, das crianças lá, foi quando Jesus nasceu. Ele não queria matar todo mundo, ele queria matar Jesus. Então, como ele não sabia quem era, ele já eliminou todo mundo, que nesse meio ele vai também. Só que não foi. Ele sempre agiu assim, irmãos. Quando falaram que o Salvador ia sair lá do meio do povo hebreu lá, o resgatador, ele mandou matar todas as crianças também. Mas Deus não permite. Por isso que ele arrumou alguém para pegar o Moisésinho e colocar no cestinho e soltar no rio. E a filha do faraó atutou. E fez sabe o quê? Gente, Deus, eu vou te contar, não brinca com Deus. A minha é tensa, hein? Deus é tenso demais. A filha do faraó pega o Moisésinho, adota ele como filho dela. E quem que ela chama para cuidar para ela? A mãe do Moisésinho. Pode até dar mamar para ele se quiser, se não tiver problema. Ah, eu vou fazer um esforço. Deus é tremendo. Você viu só? Então o que acontece? O Salvador do mundo, que o diabo tentou eliminar, ele continua vivo e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E eu quero agora ir para Isaías com você. Depois a gente dá um passeio no Novo Testamento. Dá uma olhada em Isaías no capítulo 52, porque esse a gente vai ler um pouco mais de versículos, porque é muito tremendo. Isaías 52. Você encontrou? Alright? Cadê? Tá aí? Vamos lá. Vou ler um pouco mais rapidinho, você vai seguindo, ok? Agora fixou a luz aqui. Obrigado. Quem foi lá? É assim, né? Isaías 52. Pode vá? Desperta, desperta. Reveste-te. Isso aqui, irmãos, escute. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus está falando comigo e com você hoje, tá? Hoje. Ok? Essa palavra aqui é para hoje. Domingo que vem, Deus proverá outra. Essa é para hoje. E não é para quem não veio. É para quem veio. Ah, falando de está aqui ouvindo essa palavra. É para ele, tem certeza. Não é para nós que estamos aqui. Tá? Diz assim, ó. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza. Ou seja, se fortaleça, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te
das cadeias do teu pescoço, ou seja, arranque todo o jugo, arranque toda a prisão, que os ferrolhos se quebrem, que as cadeias se quebrem, quebra tudo isso, toda a fortaleza, amém? Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, aleluia! Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém. Aleluia. Versículo 8. Eis o grito dos teus atalaias. Atalaias eram aqueles que ficavam nas torres, tá? Numa posição alta. Tinha muralha e tinha as torres, ou guaritas, tá? Onde os atalaias ficavam olhando de longe. Eles, como estavam numa posição mais elevada do que todo o povo, eles viam mais longe. E quando vinha vindo alguém lá, uma ameaça, alguém correndo, algum mensageiro, algum animal, alguma coisa, ele dava o grito, estão chegando tantos homens, e parece que é de paz. Ou, parece que não é de paz, estão vindo a tantos quilômetros. O atalaia é aquele que grita. É uma voz que clama nesse mundo, tá? Lembra de João Batista, a voz que clama no deserto? Arrependei-vos! Isso é o atalaia, porque ele vê longe, tá? Ele vê longe. Quando eu estava numa reunião com as minhas filhas e meus genros, eu estou ficando até chato nas nossas reuniões de família. Porque eu não consigo falar de outra coisa. Eu falo assim, só preparem, vocês preparem, porque Jesus está voltando. E eu falando do fim do mundo com elas, falou assim, pai, eu estou olhando você, estou parecendo o Noé, que eu estava construindo aquele barco lá, gritando com povos. Falei, pois é, então, fica esperto. Escute, versículo 8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam. Por quê? Com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor. Amém. O retorno do Senhor em Sião. Prepare-te, povo de Deus. Amém. O Senhor está voltando porque eu estou vendo. Versículo 9. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Esse remir aqui pagou o preço. Aleluia. Pagou o preço, remiu. O Senhor remiu, nos remiu, pagou o preço por nós. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Que Isaías vendo, irmãos, tudo isso 750 anos antes de Jesus Cristo. Isaías vendo o Messias. Para mim é o maior profeta messiânico que tem na Bíblia. Vendo com detalhes, cada detalhe, tá? Versículo 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela. Lembra de Apocalipse 18? Sai do meio dela, meu povo. Sai da Babilônia, será destruída em um dia. Não toqueis em coisas imundas que eles tocam na Babilônia. Purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Povo do altar, fiquem atentos. Homens e mulheres de Deus,
purificai. Quem se ocupa do altar é chamego de Deus, é xodózinho do Pai, porque trabalha no altar. Hoje nós somos um tabernáculo onde o Espírito habita. Amém. Então vai muito além de trabalhar. É ser habitado, ser moradia do Eterno. Amém. O reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro, irmãos. Dentro de nós. Dentro de nós. O Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele decidiu habitar dentro de você, dentro de mim. Amém. Os meus olhos lacrimejam e eu não consigo ler. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Não fiquem preocupados, doidos, vou para aqui, vou para ali. Não, não faça isso. Por quê? Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aleluia! Glória a Deus. É o Senhor. Lembra da saída do Egito? Naquela coluna de fogo na frente, e aquela nuvem que ficava por trás, protegendo contra os inimigos da retaguarda. O Senhor continua na nossa frente e nos cobrindo na nossa retaguarda. Amém. Glória a Deus. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor quem cuida de nós. Aleluia. Versículo 13. Olha só como Isaías estava vendo o Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. O aspecto do servo do Senhor estava muito desfigurado, açoitado, esbofeteado, com uma coroa de espinhos enormes cravada na cabeça. O sangue secava, escorrendo na sua face, no seu corpo, e aquilo ia soltando aqueles beijos de sangue, aquele cheiro horrível, porque o sangue cheira forte, e o sangue, quando começa a coagular, principalmente se for espalhado na pele, cheira forte. Então ele não tinha beleza, não tinha formosura. Isaías o viu. Ele falou assim, que é como uma raiz numa terra seca, que olhos que veem meneiam a cabeça, porque o servo do Senhor foi muito machucado, e o seu aspecto estava muito desfigurado, inchado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E depois ele segue, porque essa divisão de capítulos foi feita depois para nos facilitar. Ele fala: quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem está acreditando aí no que eu estou falando? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O versículo 15.
versão minha aqui não me dá o versículo que eu achei na outra versão, porque eu pego na Bíblia de estudo, porque na minha Bíblia de estudo fala assim no versículo 15, que assim ele borrifará muitas nações. Causará assombro. Na minha versão de estudo de Genebra, fala que ele borrifará as nações. Assim ele borrifará muitas nações. Assim, naquele sofrimento, naquela cruz, ele aspergirá o seu sangue sobre muitas nações. Lá naquela cruz, na sua morte, mostrando tudo aquilo que era feito lá em Êxodo, Levítico, que nós vimos, daqueles animais. Lembra? Daqueles animais lá. Animal sem culpa era imolado por um homem de Deus culpado. E o Cordeiro de Deus, sem pecado, foi morto pelo meu pecado, pelo teu pecado. E o sangue dele, por isso que ele disse: tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo que é dado por vós. Vamos fazer isso, minha noite. O meu sangue, o meu corpo. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Duro discurso esse. Duro discurso esse. É um duro discurso quando você não entende. Porque a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Porque para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, gostaria que você ficasse bastante ligado nesses versículos aqui e que você entendesse essa obra na cruz, para que você creia que você é de Deus e que você vai para o céu, tá? E talvez você entrou aqui hoje cheio de dúvidas. Será que eu vou para o céu? Sabe por que você vai para o céu? Por causa dele. Amém. A dívida que era nossa, ele assumiu. A ira que foi despejada naquela cruz sobre o Senhor era para mim e para você. Aquela ira estava destinada para nós. Você já viu quando esses guarda-costas de pessoas importantes, presidentes e tal, quando acontece alguma coisa que eles enfiam na frente do cara, porque eles estão com colete, tudo um aparato, eles enfiam na frente para proteger, porque se derem tiro, pega neles. Jesus não fez só assim para nos proteger, não. Ele fez assim para nos proteger. Amém. E o sangue é sobre nós. Amém. Então, quando Deus olha para nós, seres pecadores, antes de nos ver, Ele vê o sangue do seu Filho, o preço que foi pago. Então Ele vê um sangue. É esse sangue que nos garante o selo do Espírito. Amém? Amém? Aqui em Hebreus 9, a partir do 11 até o 13, diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote, olha só, assumindo tanto o lugar de Arão, quanto o lugar do Cordeiro, de sumo sacerdote e sacrifício. Olha só, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Que tabernáculo é esse? Um corpo. É por isso, irmãos, a gente às vezes comete muito erro por falta do entendimento de
conhecimento que a gente ouve falar e a gente fica repetindo, sem refletir muito. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém? Não é a segunda casa, irmãos. Porque se você falar agora da segunda casa, dá margem para a terceira, para a quarta, para a quinta. Ok? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Porque Deus não habita mais em templo. Ele não habita mais no templo de Salomão. Ele habita em nós. Amém. Então a glória dessa última casa é muito maior do que a primeira. Amém. Porque nesse tabernáculo o Senhor habita. Amém. Amém? Amém. Então você é um ponto de glória. E a Bíblia diz que nos últimos dias a terra se encherá da glória de Deus. Amém. Através da tua vida e da minha vida. Amém. E da nossa forma de viver, é claro, não é automático. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue e de bodes. Olha aqui, muda o sacerdócio, muda a lei. Falei sempre isso para as minhas filhas. Vocês estavam sobre o meu sacerdócio até o dia do casamento. Porque agora o sacerdote teu é o teu marido. Muda o sacerdote, muda as leis. Nunca deixei fazer tatuagem. Agora casou, faz tatuagem. E várias outras coisas. Não vai fazer isso. Eu não admito. Casou, fez. Porque não é mais o mesmo sacerdócio. Amém? Mudou. Mudou. Entendeu, pastor Hélio? Arão foi um sumo sacerdote. Apesar dos vacilos lá do ouro e os bezerros, aquele mistério. Então eu joguei lá, saiu esse bezerro de dentro. Apesar daquilo lá, os filhos do sacerdote, pastor Hélio, que foram ungidos e aspergidos com óleo e sangue, foram fulminados no altar. Entendeu, pastor? Nem Deus conseguiu discipular Caim. Então você vai até onde você pode, meu filho. O resto é com ele. Dê todas as instruções, corrija. Se precisar de dar umas varadas, dê varada. Enquanto você pode. Enquanto você é o sacerdote. Porque daqui a pouco não é mais você, Almir. É o sacerdote que vai vir e vai tirar as tuas filhas lá de dentro da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Faz parte, irmãos. Trabalhei com um rapaz essa semana. Falei assim, eu tenho 2 filhas e um filho. Eu falei, bem-vindo ao clube. É tudo para mim, minhas filhas. Que idade já tem? 7, 6, menina tem 3. Aproveite. E daqui a pouco vão entrar na tua casa e vão tirar ela. Tá bom. Mas você fez isso com a tua mulher, não tirou da casa do pai dela? Pô, então é isso. Você está cuidando da esposa? Perguntei. Pergunta sempre, tu tá cuidando dela? Amém. Tu tá cuidando dela porque Deus vai te perguntar também lá. Tá cuidando mesmo da tua esposa? Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Lembra daquela cerimônia uma vez por ano do sacerdote no lugar santíssimo? Lembra?
entrou uma vez por todas. Glória a Fechou. Deus. Amém. Fechou, irmãos. Amém. O nosso sumo sacerdote já entrou no lugar santíssimo, já está à direita de Deus. Amém. E tem o trono preparado para nós. Amém. Darei direito a sentar no meu trono, ele disse. Amém. Aleluia. O diabo fica doido, porque o sonho dele era semelhante ao Altíssimo, sentar naquele trono que ele via. Aí o Senhor fala para um homem: te darei o direito. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tudo que ele queria ser, imagem e semelhança do Altíssimo. E Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, faz assim: darei o direito de sentar no meu trono. Aí o capeta fica endemoniado de raiva, doidão. Portanto, o último versículo vamos ler desse texto. Se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida, agora aspergida, sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Esse sangue lava a nossa consciência humana para podermos servir a Deus com um culto racional. Culto racional não é culto tradicional, Racional é com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem eu estou cultuando. Eu sei quem eu estou adorando. Racional, entendimento. Essa expressão de purificação refere-se à limpeza, purificação espiritual, que as pessoas de todas as nações experimentariam quando recebessem a mensagem redentora do Messias servo. Amém. Hoje já não se joga mais sangue, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz para sempre. Glória a Deus. Ele já entrou eternamente no Santo dos Santos. Amém. Então agora, esse sangue já não é mais um sangue vermelho que podemos ver, mas esse sangue é o Evangelho, quando a gente permite que ele entre em nós e transforma a nossa vida. Amém. E a nossa forma de viver. Amém. A gente permite que o Evangelho seja um norte para a nossa vida. Amém. Como homem e mulher de Deus. Aleluia. Entregamos a nossa vida ao Senhor e pertencemos a Ele. Essa purificação, ela veio pela aspersão do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Ouçam. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, França e outros lugares da terra. Tá? A partir daí da França foi acrescentado mesmo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão, olha só, do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? Gerar de novo. Refazer. Nos regenerou. Amém? Onde que eu estou? Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Está reservada no céu, irmãos. Tem muita coisa reservada para nós ali. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último
tempo. Aleluia. E lá em João 19, não vamos ler, mas fala: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Tá? Isso aí porque era para acelerar a morte do crucificado. Aquele que estava crucificado, que às vezes ficava vivo, eles vinham com uma marreta e quebravam os joelhos. Porque às vezes ele ainda forçava com as pernas e conseguia respirar. Porque a crucificação, ela prende o diafragma e a pessoa não consegue puxar o fôlego, porque está estirado. Então o diafragma está prensado. Está prensado. Então eles quebravam o joelho e a pessoa soltava, porque não tinha mais sustentação, e morria, asfixia e várias outras coisas. Porque se você vê cientificamente como que é a morte, é tensa. É muito tenso a morte por crucificação. Então eles não quebraram, porque está escrito que nem o osso lhe seria quebrado. Então, para certificar de que ele estava morto, veio um guarda com uma lança longa e abriu ele do lado. E diz a Bíblia: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Escutou, irmãos? Água e sangue, purificando e lavando. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Amém. Aquele sangue, com aquela água que saiu ali, foi para mostrar a purificação nas nações. Amém. De todo aquele que nele crê. Amém. Para não perecer, mas ter a vida eterna. E o Senhor diz, não precisa ler, fechando o último versículo, o Senhor fazendo uma oração, quando ele diz: estava para completar, estava para tudo acontecer, ele disse: e eu não rogo somente por esses, aqueles que estavam do lado dele, eu não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aleluia. O Senhor orou por mim e por você. Amém. Porque aqueles que viriam a crer, porque a gente não viu. Nós não vimos. Você viu Jesus? Você viu crucificado? Não, faz mais de 2000 anos. Nós não vimos. Mas você crê? Amém. Eu creio, porque está escrito. Então ele rogou por nós, não só por esses, mas por aqueles que vão crer pela palavra. Amém. Essa oração é a oração sacerdotal do nosso sumo sacerdote. Aleluia. Jesus Cristo. Amém. O nosso Senhor. Amém. Que Ele te abençoe e te guarde e te prepara para aquele grande dia que você possa estar com Ele nos céus para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos elegeu sem mérito nenhum. Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Fique de pé um instante, vamos orar, se você puder.